Então, eu entendi que eu quero usar a minha rede social para falar do meu trabalho, né? A comunicação era muito mais lenta e ela estava começando a ser uma via de mão dupla. E é muito engraçado, porque o que eu mais escuto é: eu tô te procurando porque eu sei que você trabalhou com fulano, eu quero fazer exatamente o que ele fez. Não tem como a gente trabalhar uma marca sem ter representantes dessa marca, né? Quem que vai falar lá no podcast? Quem que vai dar entrevista? Hoje você vai conhecer alguém que domina a comunicação em todas as suas camadas, da palavra escrita ao posicionamento estratégico que move negócios. Ela começou como jornalista, mas sempre carregou aquele incômodo bom de quem sabe que nasceu para construir, liderar e transformar. E o que começou como uma ideia virou um ecossistema inteiro, o Grupo Fala. Um grupo que já ajudou mais de 250 empresas e 30 executivos a encontrarem a sua voz. Lugares onde ela entendeu, na prática, como marcas se constroem, como narrativas se sustentam e como comunicação vira ponte entre pessoas, negócios e futuro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growthcast, o podcast onde a gente coloca os founders no centro, para eles trazerem insights, trocas e muitas informações extremamente importantes para você. Mas antes de apresentar minha convidada super especial, eu vou falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. O Plaud AI é um gravador de voz com inteligência artificial e hoje você vai ter todos os resumos do nosso podcast. Sabe quando você assiste aquele podcast que tem várias informações e você não sabe onde anotar? Porque você está no carro, você está tomando banho, cozinhando? Então, com o Plaud você tem resumos dos principais insights do seu dia. E com ele, aqui, você vai ter todo o resumo desse podcast. É só clicar em algum lugar aqui da tela que você vai ter todo esse resumo para você acompanhar e colocar de fato em prática. Também temos a X-Yellow, do Robson Araújo, que é o mentor dos mentores de sucesso do cliente para empresas de contabilidade. Ele é incrível, saiu de mais de 60 empresas e clientes para 750. Então, se você quer aplicar na prática, no detalhe, Customer Success, que é a experiência do cliente, chama ele que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E por fim, temos o nosso patrocinador, que é a Criativa Personalizados. Eles que fazem todos os nossos personalizados, não só aqui do podcast, mas da J7 também. E se você quer personalizar a sua empresa no detalhe, fazer aqueles materiais super criativos, entre em contato com eles que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no seu negócio. E agora eu vou ler aqui um pouco sobre a nossa convidada, porque eu quis trazer esse peso, porque, olha, ela é gigantesca, eu tô super animada, porque eu vou aprender muito nesse episódio. Hoje a nossa conversa é com alguém que sabe muito sobre comunicação de todas as formas. Ela é jornalista, mas sempre teve um pezinho ali no empreendedorismo. Ela foca em transformar sua visão de impacto quando ela fundou a Fala Criativa. Depois disso, ela cresceu e se tornou o Grupo Fala, que ela vai falar um pouco mais pra gente sobre esse grupo, que já atendeu mais de 250 empresas e 30 executivos e ajudou eles a construir reputação, presença estratégica e ajudar de fato nessa comunicação, que é o desafio de grande parte das pessoas. Mas antes de liderar esse próprio grupo, ela também acumulou experiências em diversas empresas, como Easy Táxis, como Hello Foods e a Jovem Pan. Hoje ela compartilha com a gente todos esses aprendizados e eu tenho certeza que vai ser uma aula, não só para mim, mas para quem está assistindo também. Seja muito bem-vinda, Cecília Belê. Obrigada mesmo pelo convite. Estou muito feliz. A gente se conheceu em um momento de networking também, então eu estou super feliz em trazê-la aqui. E eu quero fazer a pergunta de milhões, que é a pergunta que a gente sempre começa. Quem é a Cecília além do trabalho? Isso é complicado, né? Porque hoje a gente fica focado tanto no trabalho. O pitch elevator já tá pronto, então, né? Exatamente. Mas quem é você além dos negócios? Eu gosto de falar muito, primeiro, eu sou do Tocantins, tá? Eu trago isso porque a minha infância foi num lugar completamente diferente do que a gente vive aqui em São Paulo. E isso moldou, né, a minha formação. Então, eu sou uma pessoa extremamente aventureira, amo viajar, tenho rodinha nos pés. Legal. Eu tava comentando com você das minhas loucurinhas de viagem. Sou extremamente comunicativa, empreender nunca foi o meu grande sonho, né? Mas foi uma oportunidade que caiu no meu colo, eu agarrei e eu tenho um pouco essa tendência, assim. As coisas, elas chegam e eu venho, vou pegando, vou agarrando, vou dando jeito. E sou irmã mais velha de 3 irmãos, então, assim, de 2 irmãos, né? Eu sou a mais velha ali dos 3.
E eu tenho um pouco esse instinto protetor também, que eu levo até um pouco pra empresa. Tem gente que não fala que não é bom, mas um pouquinho. Muito bom, incrível. E como você veio parar aqui em São Paulo? Eu lembro que você, eu acredito que até postou alguns stories de quando você foi para Tocantins recentemente, mostrando. E como que foi vir para cá? Sua família veio para cá? Como que foi essa movimentação? Que época da sua vida você fez isso? Eu tinha 15 anos, foi numa fase bem chatinha, né? Comecinho ali da adolescência. O meu pai é de São Paulo, a minha mãe é do Ceará, eles se conheceram no Tocantins, então eu e os meus irmãos, nós crescemos lá, nascemos e crescemos, né? E eu vim pra cá muito por um problema familiar, por conta da minha avó, ela morava aqui, a gente precisava dar um suporte, mas naquela época todo mundo saía do estado para fazer faculdade. Na época a gente não tinha faculdade, a gente não tinha opção, né, dentro do estado. Hoje já tem, o estado cresceu muito, a gente tem ótimas universidades, mas na época, não vou falar quando, não tínhamos isso. Então, essa minha mudança, ela iria acontecer de alguma forma, mais cedo ou mais tarde. Então, eu vim para cá com a minha família, o que foi muito bom, né? Todo mundo deu esse suporte, acho que... E eu vim um pouquinho antes de começar a entrar no ensino médio, né? Então, também foi, acho que, um ponto positivo. Legal. Acho que eu me acostumei mais rápido com a cidade. Legal. E a comunicação na sua vida surgiu desde quando? Quando você veio pra cá, você já sabia, como você falou, você tinha 15 anos. Então, tava ali no começo da vida adulta, começando ali a pensar no que vai ser, o que não vai fazer, enfim. Você já tinha esse pezinho na comunicação? Como que a comunicação nasceu na sua vida? De uma forma bem estranha, confesso. Eu... Tinham 3 probabilidades aqui de profissão. Arquiteta, queria fazer arquitetura. Relações internacionais. E jornalismo, mas unicamente porque eu gosto de viajar e eu queria trabalhar na revista Viagem. Só por isso, tá? Então, assim, eu entrei na faculdade de jornalismo querendo trabalhar na revista Viagem e eu nunca consegui um estágio lá. Foi frustrante. Os primeiros meses de faculdade, né? Eu comecei a estagiar no primeiro semestre, mas eu fiquei por uns 2 anos tentando entrevista. Nunca responderam um e-mail, mandando currículo. Meu Deus. Mas, assim, no começo eu me frustrei. E eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Hoje eu entendo, né? Depois de alguns anos, né? Se não fosse a minha faculdade, eu não estaria aqui hoje. Sim. Então eu sou muito feliz por isso. Mas foi simplesmente porque eu gostava de viajar. Então, eu tinha diários, escrevia sobre as viagens, eu fazia roteiros. E é algo que eu faço até hoje, assim. Quando eu vou viajar com as minhas amigas, eu sou a pessoa responsável por fazer roteiro. Eu nunca contratei uma agência pra isso. Virou seu hobby, né? Virou. E eu amo. Que demais. Amo. E eu acredito que grande parte das pessoas que vieram até aqui nesse podcast falam muito sobre o foco, a resiliência e fazer por onde, sabe? Assumir esse lugar. E por isso que eu falei que o empreendedorismo já existia na veia, né? Porque eu acredito que o empreendedorismo não é uma profissão, e sim um movimento. É o que você faz todos os dias, é o que você acorda e não desiste. E como você falou, você tinha essa missão e essa meta de chegar nessa empresa. Não conseguiu, mas você continuou ali tentando por muito tempo até você enxergar, se encontrar em outros lugares. Como que foi esse movimento para você em relação ao início mesmo? Como você falou, há um tempo atrás, essa comunicação, esse ambiente, principalmente do digital, não acontecia tão forte. Jornalismo é uma área que talvez poucas pessoas são bem-sucedidas, entre aspas, que só tinham a TV, né? Só tinham os jornais, só tinham as revistas grandes e acabou. E aí a gente teve essa movimentação de só receber. Eu sempre falo nas minhas palestras que antes a gente só recebia conteúdo. Exatamente. Então, se a Globo postava, a gente não podia compartilhar, comentar. Exatamente. A gente só recebia e ficava quieto. Não era uma troca. Exatamente. E hoje em dia todo mundo pode ser um jornalista, entre aspas, né? Trocar essa informação. Como que você sente isso lá atrás? Que pra você foi algo que era a única oportunidade de chegar lá onde você queria chegar, mas que no meio do processo, do período, você enxergou que era muito mais do que quando você começou. Acho que voltando bem pra trás, assim, já que... Hoje é o que a gente entende a questão do empreendedorismo, né? Sim. 10, 15, 20 anos, não. Você e aí, louco? Até conversando com os meus pais, assim, eles falaram, Cecília, você sempre teve isso, porque você sempre estava vendendo alguma coisa na escola... Você vinha para São Paulo nas férias, ia lá na 25 de março, comprava caixas de miçanga, fazia várias coisas e saía vendendo na cidade, né? Eu era a pessoa da rifa, eu sempre tive esse movimento. A vendedora, né? Sempre fui. Sim. E só que eu não tinha essa noção,
né? Dentro da minha casa a gente não tinha isso, né? O meu pai, ele não se coloca como empreendedor. Eles já tiveram alguns negócios, mas nunca tiveram a questão do empreendedorismo na veia, né? Na época deles nem existia essa palavra, talvez, né? Era uma coisa que você tinha um negócio. Exato, exatamente. Quando eu resolvi fazer a faculdade, e foi o que você comentou, na época, né, a gente tinha possibilidades de ou trabalhar num jornal, ou trabalhar numa televisão. Tinham os veículos online, eles estavam nascendo. Eu tive a sorte de trabalhar na Jovem Pan. Eu trabalhava num site, mas eu cobria entretenimento. Então, era aquela loucura. Eu fazia Big Brother, umas coisas assim. Que legal. Né? Mas muito no início, não existia rede social. Né? A comunicação era muito mais lenta. E ela estava começando a ser uma via de mão dupla. Né? Ela estava saindo da mão única ali, que era... Saiu no Jornal Nacional ou saiu no Estadão, era aquilo e ponto. O máximo que existia era a carta do leitor, onde a gente enviava lá como uma opinião sobre aquilo. Mas era muito pequeno, né? ainda comparado ao que é hoje. Mas não existia. Depois a gente começou com os veículos, né? Entrando ali no sites, os portais, canais de YouTube, né? Começamos a ter alguns canais assim. E depois as redes sociais, né? Então... A gente realmente mudou muito, né, a forma com que se comunica. Então, até quando eu dou media training para os nossos clientes, isso a gente bate muito na tecla, que é... Hoje, comunicar é uma via de mão dupla. Se você dá, você tem que estar disposto a receber também. Exatamente. Um feedback positivo ou negativo. Isso é o desafio, né? Exato. Porque naquela época, eu sempre falo isso, a evolução, né? Que agora todo mundo que pode ter uma interpretação, pode ter uma comunicação, pode ter um lugar de fala. Todos nós somos um canal. Todos nós. E antigamente é isso, não existia. Era só um canal dos grandes e pronto, acabou. Você recebia, ouvia aquela mensagem e ia dormir com aquilo. Hoje em dia não, eu posso criar mensagem, eu posso mandar, eu posso... Até as fake news, né? Inclusive, que acontecem, porque perdeu esse controle. Então, eu acredito que é um desafio que a gente vem transicionando nisso há bastante tempo, mas para as pessoas entenderem, como você falou, que elas precisam estar dispostas a passar por isso. Não, e até na época que eu fiz faculdade, existia já algumas, né, matérias de assessoria de imprensa. E não era nem relações públicas, era assessoria de imprensa, porque era comunicação entre, né, a companhia e a imprensa. Tradicional pra caramba. Sim. Né? Então, até... E não era uma matéria extremamente difundida, pelo menos não na faculdade que eu fiz. Né? Eu tive um semestre. E aí eu entendi, não, eu não gosto. E hoje olha o que eu faço, né? Mas realmente mudou muito. Eu acho que a gente teve muita sorte, assim, quando você fala da questão do jornalismo, né? E que as pessoas, como questão de ser bem-sucedido ou não, hoje a possibilidade da pessoa ser bem-sucedida, ela é muito maior. Cara, se eu tenho hoje um Instagram, uma audiência, eu tenho um canal e eu tenho uma opinião, eu posso, né, crescer ali e eu posso ter sucesso. Diferente de anos atrás, que eu tinha que entrar numa televisão, dar a sorte de crescer ali, né? Eu tenho amigos que até hoje trabalham em TV, mas eles cresceram numa velocidade muito lenta. Sim. Muito lenta do que se eles tivessem focado ali, por exemplo, em criar a sua audiência, criar o seu canal, né? E se tornar este canal de comunicação. E eu acredito que isso é muito legal, porque eu sou dançarina desde muito nova, né? E eu acho isso incrível. Eu amo dançar. E hoje as pessoas pouco conhecem meu lado dançarina. Quando elas vêm, elas ficam, meu Deus, você realmente dança? Eu falo, pois é, gente, eu danço. E eu sou desde muito nova. E quando eu tinha 15 para 16 anos, teve essa virada de chave de... Ou eu seguiria com a carreira de dança, ou eu seguiria com a carreira de comunicação, fazer faculdade de publicidade e tudo mais. E aí eu lembro do momento que eu escolhi, decidi ir para publicidade e propaganda, para fazer faculdade disso, para trabalhar com isso. Porque a dança, como você falou, era uma sorte. Hoje eu tenho amigos que são extremamente bem-sucedidos na dança, que começaram comigo lá atrás, pagando R$25 para dançar o mês inteiro. Nossa. E hoje eles dançam, são campeões mundiais, só que eles são 0,0001% da população que deu certo. Que deu né? certo. E, obviamente, tem muitas outras pessoas que deram certo na dança, mas de visibilidade, de lugar, de acesso, é muito pouco. E aí, quando você vê que é um lugar disso, se você não tem essa realidade, tipo, cara, eu quero isso ou não, fica difícil você permanecer tanto tempo nesse ambiente sem ter, de fato, sucesso. E não só o sucesso midiático, mas o sucesso onde você deseja chegar, né? Então, esse é um desafio muito grande. Mas eu acredito que se a pessoa, para ela continuar tendo essa exposição, ela precisa entender o porquê que ela tá fazendo aquilo. Tem que ter um propósito muito claro. Porque cansa.
né? Se você é exposto 24 horas por dia, né? Você recebe críticas, você recebe, claro, aplausos, mas mais críticas do que aplausos, né? É um lugar cansativo, né? Que satura qualquer um. Então, se você não entender o porquê que você está fazendo aquilo, por que eu uso, né? Eu vou te dar um exemplo, assim, eu deveria usar muito mais. Todo dia alguém me dá ali um puxãozinho de orelha na agência, mas eu penso, putz... Até qual é o limite que eu quero ir? E aí eu recebo, às vezes, umas caixinhas, as pessoas falam, você não tem vida pessoal? Você não posta nada disso? Não quero postar isso, né? Então, eu entendi que eu quero usar a minha rede social para falar do meu trabalho. Eu sei que é importante que a gente traga essa vida pessoal, traga, né, o seu dia a dia e dê essa personalização e mostre que é uma pessoa mesmo que tá do outro lado, mas é cansativo pra caramba, né? E até um ponto que você fala que é, beleza, quais são os pontos da minha vida, porque acontece, a minha vida é dinâmica, que eu quero postar. Eu faço um filtro e eu uso aquilo. Tem um controle. E muitas vezes a pessoa não entende isso, né? Eu sempre falo que você pode escolher o seu limite, mas é uma gangorra, né? Então, quando você escolher o limite, é onde você vai ir. A Virgínia, que hoje é uma influenciadora, uma das maiores influenciadoras do país, ela mostra toda a vida dela, mas eu tenho certeza que ela não mostra 100%. Ela mostra o que ela escolhe. Mesmo ela mostrando grande parte do que a gente enxerga e ela tem isso como profissão, nós, como empresários, não precisamos mostrar tudo. Exatamente. Né? Até eu sempre trago uma referência, a gente tá aqui gravando no G4, a Ceci também faz parte da comunidade. Eu sempre falo, o Thales, o Alfredo e o Nardon, cada um tem um limite e mostra o que eles desejam. O Nardon não mostra os filhos, o Thales não mostra dentro de casa, o Alfredo não mostra... E tá tudo bem. Não é a gente que... Não é uma empresa, uma pessoa que vai colocar o limite. É você que tem que colocar o limite aonde você vai. Exatamente. Né? Porque, como a gente comentou agora, todo mundo é um canal. Só que a Globo não mostra tudo, ela escolhe as matérias que ela quer exibir no primeiro lugar. É a linha editorial, né? Exatamente. E aí, cada pessoa, né? Cada marca pessoal tem uma linha editorial. Exato. E aí, me conta um pouco sobre a empresa. E também já traz esse amarro onde todo mundo chega pra você, que a gente tava falando nos bastidores, pedindo, mas eu quero isso. Eu quero igual aquele. E muito da comunidade, e a comunidade tem... E eu quis que tivesse o logo sendo uma impressão digital. Porque eu queria mostrar para as pessoas que se você tentar acessar o celular de outra pessoa, acessar o banco de outra pessoa com a sua digital, não vai dar certo. Porque cada um é um ser humano, é um DNA. E acredito que as redes sociais, elas trouxeram isso de comparação, da gente querer estar no lugar do outro, acessar esse lugar que talvez a gente não conseguiria no mesmo lugar que o outro. Então, me traga um pouco sobre o Grupo Fala e como hoje você lida com esses clientes que já chegam querendo copiar o amiguinho do lado. É o que mais tem, né? Exato. Mas eu empreendo, vai fazer 11 anos. Que legal. E antes, né, como você falou no início, trabalhei em algumas startups e foi nesse ambiente que eu me apaixonei. Gosto muito desse dinamismo, da cabeça das pessoas que trabalham em ambientes assim. Em 2014, resolvi, né, arriscar, agarrar com unhas e dentes uma oportunidade. Então, eu fundei a Fala Criativa. Na época, nós fazíamos agenciamento de empreendedores. Basicamente, eu vendia a palestra dessas pessoas. Eu tinha um portfólio, eram pessoas que eram exclusivas, né, da Fala. Então, qualquer agência que quisesse contratá-los, teriam que falar comigo. Então, com isso, eu comecei a criar uma rede de relacionamento muito forte. Né? Eu comecei a ter esse network que todo mundo fala, né? Mas de uma forma muito genuína, assim. Eu acho que só funciona se for desse jeito. Exato. 2 anos depois, ali em 2016... eu comecei a testar algumas entregas de relações públicas, porque nas startups que eu havia trabalhado, eu trabalhava dentro dessa área. Testei. Tinham 3 amigos que estavam fundando startups. Eles me deram ali um voto de confiança. Então, comecei testando com eles. Em 2017, eu abri para o mercado que nós somos hoje uma agência de relações públicas. Legal. Então, desde 2017, a gente trabalha, né, auxiliando as companhias a criarem reputação. Em 2020, a gente estava numa fase muito boa da empresa, né? A gente tinha lista de espera, para vocês terem uma ideia, assim, Jaque. E é loucura falar isso, mas eu tinha uma lista de espera de 200 companhias. Porque eu sempre fui uma empresa mais boutique, né? Meu negócio, ele não é escalável.
Hoje é um pouco mais, mas na época não. A gente não tinha nem inteligência artificial para ajudar a gente no dia a dia. E a ideia era você selecionar também quem você gostaria de trabalhar, né? E eu sempre tive essa sorte, assim, eu sempre pude escolher com quem, né, eu gostaria de trabalhar. Veio a pandemia, a primeira coisa que as pessoas cortam é a comunicação. Mudou um pouco hoje, mas ainda é. É né? o que dá mais dinheiro que é o primeiro cortado. Exato, não, vê como custo, né? Então a gente, claro, fomos cortados ali no primeiro dia de pandemia e com isso a gente sai um pouco da nossa zona, né? Eu tava confortável, eu tava numa empresa crescendo, uma empresa com time sólido, com uma lista de espera enorme e aí deu esse baque, eu comecei a ligar para todo mundo, vamos aqui, né? Oi. Mas realmente as pessoas estavam cortando muito e aí com isso eu conversei com a minha irmã Thaís, minha sócia, ela trabalhava já na época, ela era nômade digital e ela trabalhava construindo o posicionamento de executivos no LinkedIn, o que hoje é super comum, só que em 2020, 6 anos atrás, não era. Não, e LinkedIn agora começou a ser uma rede social que está sendo movimentada, né? Porque antigamente era, cara, é só pra ter currículo. Emprego, Exato, vamos ali vou procurar emprego, InfoJobs, né? Vou procurar emprego, vou seguir uma pessoa e pronto. Exatamente. Mas ela já tinha essa visão. E antes da pandemia, eu conversava com ela, falando, olha, a gente precisa disso aqui na agência, a gente precisa melhorar o posicionamento dos nossos CEOs. E ela falava, não quero empreender, tô bem assim, não quero empreender. Ela já empreendia, né? Ela já empreendia, mas ela não se enxergava como empreendedora. Eu sou nômade digital e tenho os meus clientes. É isso. Veio a pandemia e eu batendo nessa tecla, ela falou... A pandemia te afetou, porque como é que você quer abrir uma empresa agora, nesse momento, né? Falei, mas a gente precisa olhar para isso agora, porque agora as pessoas precisam, todo mundo dentro de casa. Exato. E aí, ela virou uma chavinha e falou, tá bom, vamos testar. Né? Eu já tinha time, as pessoas não estavam com trabalho, porque a gente não tinha cliente, basicamente. E a gente começou a testar e nasceu, assim, a nossa segunda agência, que foi a Labs. Então, a Labs, ela nasceu literalmente como um laboratório digital. A gente fazia conteúdo, olhava para as redes sociais. Está no mercado. Olhando muito para LinkedIn de executivo. No final do ano de 2020, a gente começou a ser muito buscado por marca pessoal querendo trabalhar relações públicas. E eu sempre tive um pouquinho de preconceito de trabalhar com marca pessoal. Mas é aquilo, a gente tá precisando. Bora. Vem. Né? E muito naquela questão de os primeiros clientes sabiam que era um teste, muito na transparência, eles dando um voto de confiança e funcionou também. Então, nasceu a Fala You, então uma agência de relações públicas focada em marca pessoal. Então, aqui a gente olhava, né, para o posicionamento das pessoas, o relacionamento dessas pessoas com a imprensa, cavava oportunidade em canais digitais, em eventos. Para alguns clientes que já tinham um Instagram muito forte, a gente fazia a conexão dessas pessoas com as marcas. Então, começou a crescer bem, assim. E por algum tempo, a gente começou a trabalhar as 3 agências de forma separada, o que é uma loucura. Porque eu tenho 3 ICPs diferentes, o time completamente diferente, as skills necessárias, né? Mas fomos. Eu sou muito vocês essa, apresentarem, assim, né, a empresa. Muito mais complexo. Ninguém entendia, né? Mas a gente começou a organizar, né? E se colocar como um grupo, como um hub ali no início. E eu sou muito essa pessoa de, vamos testar. O máximo que vai acontecer é não dar certo e a gente deixar de lado. Exato. Sabe? Eu não gosto de ficar... eu poderia ter feito, poderia... Não. Aprender errando, né? Exato. A gente cresce, a gente faz as coisas lá na agência muito testando. Né? Tanto que eu comecei a fazer rebranding de marcas a partir do nosso. Sim. A gente tem um time aqui, a gente consegue fazer, agora a gente vai vender. É isso. Né? Agora a gente começou a nossa newsletter, tá dando certo pra caramba. A gente tá vendendo agora. Né? Então a gente tem muito essa cabeça. MVP dentro de casa, né? Exatamente. Eu acredito que quem não empreende nesse sentido, acha que precisa estar tudo muito pronto, tá tudo perfeito, tem muita grana pra fazer. Às vezes você começa tão pequeno, mesmo quando você já tá grande, você vai fazendo as coisas tão pequenas. Eu aprendi muito isso no iFood, que eles falavam, não sei se já ouviu falar sobre as ações jet ski. Que ao invés de você ter uma lancha, de ter um Titanic, você separa por jet skis. E aí, se você tá vendo que o jet ski tá indo pra um lado e não é o caminho que você quer, você corta ele. É muito mais fácil você cortar um projeto jet ski do que você cortar um projeto grande. Navio, né? Um Titanic. Certeza. Então, eles têm vários... E aí, depois eu te mostro que eu tirei print. Eles têm vários jet skis no iFood. Porque, imagina, uma companhia de inovação. Toda hora inventa uma coisa nova. E aí, eles vão dando corda. Se aquele jet ski pega, ele vira uma lancha. Depois, se aquele lancha
hoje vira um navio, vira um barco, vira um Titanic. Eu acredito muito nisso. Só que começou um jet ski, não começou um Titanic. Exato. Então, acredito que quem tá ouvindo, se olhar pra esse lugar de, cara, a gente viu que tinha um mercado, vamos testar. Não testou, tá tudo bem, coloca debaixo do pano. Às vezes, daqui 2 anos, daqui 6 meses, funciona. E normalmente, quando a gente faz esse tipo de teste, os primeiros clientes, eles são clientes que eles vão te dar feedbacks muito bons. E são parceiros, né? E você vai chegar, olha, eu nunca fiz isso, mas eu quero fazer. Bora Eu, testar. eu cobro barato e eu preciso de feedback, vamos? A gente começou todos os nossos negócios assim. Sim. Então, a gente depois começou a se organizar, então, né, as empresas unindo tudo isso. Em 2023, a gente fez um rebranding, a gente criou o Grupo Fala. O ano passado, né, após esse rebranding, a gente ainda vendia as nossas agências de forma separada, mas já começando a ter materiais mais integrados, site mais integrado, rede social também. E esse ano de 2025, a gente deixou os nomes das agências de lado e a gente se posiciona hoje como Grupo Fala, né? Não podemos fazer isso de uma forma brusca, porque eu tenho a Criativa tem 10 anos, é a empresa que todo mundo conhece. Até hoje, eu recebo e-mail no meu e-mail, @falacriativa, que é direcionado para o grupo. Sim. Né? Mas foi um processo muito bem desenhado, né? E que a gente fez esse movimento muito olhando para o mercado. O mercado de comunicação está mudando, né? E eu preciso estar preparada para me adaptar às necessidades do meu cliente. Então, hoje a gente tem uma empresa que a gente tem um braço muito forte de RP, mas a gente consegue dar suporte, né? Não suporte, mas entregar ações com influenciadores, produção de evento, conteúdo, né? Hoje o meu trabalho de RP, ele não vai sem o LinkedIn de pelo menos um executivo, porque aquilo ali se tornou ferramenta de relações públicas, né? Então, foi um pouco desse movimento, assim, e pensando muito em futuro, né? Sim. A gente precisa se adaptar e as coisas, elas vêm mudando de uma forma muito rápida. Sim. E aí, casando aqui com o que você perguntou, né? Hoje eu sou comercial, é um dos meus papéis ali. Então, eu converso muito todos os dias com pessoas que estão buscando o meu serviço. E é muito engraçado, porque o que eu mais escuto é: eu estou te procurando porque eu sei que você trabalhou com fulano, eu quero fazer exatamente o que ele fez. E esse é o briefing. Não existe briefing, é esse o briefing, né? Então, o meu questionamento sempre é: ok, me conta sobre você, me conta sobre o seu negócio, qual que é a sua jornada, quem que são seus concorrentes, como que você se diferencia deles, né? Qual que são características que só você tem, porque quando a gente tem tudo isso, a gente consegue fazer um trabalho de comunicação e de reputação consistente, né? As pessoas, elas esquecem essa palavra, né? A questão da consistência, quando a gente está construindo marca, ela é extremamente importante. Com certeza. Não é só a venda. O trabalho de comunicação e de reputação tem que ter consistência. São todos os dias ali, eu lembrando, eu batendo na tecla, eu conversando com os meus diferentes stakeholders, para que quando eu não estou... Sabe a questão quando a gente fala de cultura? Que cultura é o que os nossos colaboradores falam quando eu não estou na mesa? Reputação é a mesma coisa. Sim. Só que eu estou olhando para outros stakeholders, inclusive o interno. Sim. Então, o que as pessoas estão falando de mim? Isso é minha reputação. Exato. E isso é muito legal você falar que essa mudança, eu acredito que essa mudança veio muito da pandemia também. Muito. Das pessoas entenderem que elas precisam assumir o lugar delas. E ponto. Mas minha empresa cresceu muito, tá? Mas a partir de agora, a gente precisa... É outro jogo. Ela cresceu até aqui assim, daqui pra frente ela precisa mudar o game. E, obviamente, João Adib ajudou muito esse movimento, né? E em assumir esse lugar em um setor que ninguém fazia isso. Então, ele não foi novo em fazer isso. Mas em um setor que ninguém fazia isso, ele foi extremamente ousado e inovador. E aí, muito do que você falou... Eu tava até falando um pouco do Adib, perdão, mas eu conversei recentemente com a vice-presidente de uma farmacêutica. E a gente tava falando um pouco de mercado, né? E ela me falou: Cecília, eu sou 5, 6 vezes maior que eles. Exato. Mas eu não tenho a marca que eles têm. E a gente tá começando a correr atrás disso. Exato. E agora a corrida ficou difícil. E esse é o ponto. Eu sempre falo para as pessoas: o João Adib, ele não é um espetáculo do jeito que ele é porque ele fez uma coisa super inovadora. Ele só fez o que todo mundo tá fazendo, só que no segmento dele ninguém fazia. Então é impossível dominar e chegar junto com ele, porque ele fez uma coisa que ninguém fazia no segmento dele. E aí, vindo aqui pro G4, eles fazem a mesma coisa. Só que o G4 já faz até mais tempo do que o Adib. Só que no setor do G4, outras pessoas também faziam, né? De curso, de educação, de infoproduto, enfim.
enfim. E aí, já puxando um pouco pra você sobre esse tema que você mencionou de marca pessoal, das pessoas não se enxergarem com autenticidade no lugar delas. Eu sempre falo que eu sou conhecida pelo rosa, né? E foi antes do Adib usar muito amarelo. E ninguém me associa ao Adib. Mas é muito engraçado porque as pessoas sempre me olham e me enxergam o rosa, que talvez, às vezes, até eu não me enxergo. E o rosa não é minha cor favorita. Mas, como você falou, eu precisei sustentar a consistência, o todo dia, o toda hora. Hoje é sua marca. O detalhe. Quando eu não venho de rosa, as pessoas brigam comigo. Eu juro pra você, as pessoas brigam. Tem gente que não me cumprimenta. Não sabe nem quem é, Exato. né? Fala, quem é você? Passa do lado. Eu falo, gente, tudo bem. O detalhe do microfone, o detalhe do papel. Todos os detalhes são extremamente importantes e pensados pra isso. Só que as pessoas, eu sinto que elas não têm constância e frequência. Elas não aguentam a constância e frequência. E aí, já puxando um pouco do que você falou, como você já trabalhou na Easy Taxi. Na Easy, naquela época, mais de 10 anos atrás, o Thales já pensava nesse posicionamento, sendo palestrante, sendo founder, sendo a pessoa que ia levar a marca pra lá. No G4, ele só replicou o que ele já fazia e dava muito certo lá. Na Singu, enfim. Quero que você contextualize um pouco para o pessoal, para eles entenderem que o Thales não é grande hoje porque ele começou ontem. Ele já começou lá atrás, quando ninguém fazia. Exato. Eu tenho 2 casos que eu acredito que casam muito aqui, tá, Jaque? Um é o próprio Thales, né? Então, quando a gente fala de começar a construir uma marca pessoal, quando a gente está falando de Easy Taxi, lá em 2011, tá? Então, a gente tem um bom tempo aí de jornada de construção de marca. E quando a gente fala de construção de marca, é a marca institucional. Naquela época, Easy, depois veio a Singu, hoje o G4. Mas a marca pessoal dele. Então, é uma marca dando peso para outra. Isso acontece. E a gente também trabalha com o Rony, né? Que na época, a gente cuidou muitos anos da Reserva. Hoje, a gente cuida da Rebels, que é o novo negócio dele. E ele também tem isso, né? O Rony, ele também sempre olhou para a marca. Ele sempre teve esse cuidado para olhar tanto para a marca institucional, Reserva e hoje Rebels, e marca pessoal, Rony, porque ele sabe como que um transfere autoridade para o outro. E hoje, com o projeto novo dele, a marca pessoal transfere muito mais autoridade do que a institucional. Ele não começa do zero, né? Ele já Mas começa o objetivo é que essa marca institucional cresça e que, de repente... Gente, não tô trazendo nenhum spoiler. Mas pode ser que daqui a pouco, num futuro, ele não queira mais continuar aqui nessa marca institucional e se ele sair, ela continua. Foi o que aconteceu na Reserva. Sim. Né? Então, são 2 exemplos, assim, de pessoas que trabalham há pelo menos, 20 anos? Exatamente. E quando alguém chega pra mim e fala, eu quero fazer isso, eu quero ser ele... Né? As pessoas esquecem que tem um trabalho árduo atrás. Exatamente. Né? Então, são pessoas que... Os 2 casos aqui podem concordar ou não com o posicionamento deles. Mas são pessoas que têm constância, né? São relevantes Isso, pro segmento. Relevante pro segmento, tem constância, tem uma opinião firme sobre algo, né? Já passaram por desafios desse período. Trazem muito esses bastidores, né? E aquela questão que a gente estava falando de editorias, vamos dizer assim. O Rony não é a pessoa que posta a família, que posta as viagens, que posta o dia a dia dele. O foco dele na rede social é o negócio, né? São temas relacionados hoje ao wellness, que é onde ele está empreendendo. Então, 99% do que ele fala tem conexão com esse tema. Exatamente. Então, assim, ele tem muita clareza desse storytelling que ele está construindo. Eu acho que as pessoas, elas precisam disso. E não é copiando ele, é entendendo como que eu vou fazer o meu, como que eu vou ser autêntico. E é ótimo ter exemplo, né? Eu vejo, as pessoas falam, vou fazer um post semelhante a esse. Exemplo é bom. Né? Quanto mais exemplo a gente tem, mais repertório a gente tem, mais longe a gente vai. A gente consegue ser, né? E a gente começa a entender o que vai me diferenciar aqui. Exato. Tá? Então, acho que esse é um ponto, assim, que eu bato muito na tecla das pessoas. E, às vezes, pessoas, né, executivos vêm conversar comigo de... eu sou low profile. Não quero aparecer. Mas eu quero fazer um trabalho de relações públicas para minha empresa. Não tem como a gente trabalhar uma marca sem ter representantes dessa marca. Né? Quem que vai falar lá no podcast? Quem que vai dar entrevista? Né? Não necessariamente o CEO vai falar sobre todos os temas, porque, de novo, temos linha editorial. Exatamente. Né? Então, a gente tem ali o CEO, que ele vai falar, de repente, sobre temas institucionais. A gente tem o RH, né? A diretora de RH, que vai falar muito sobre employer branding.
Se for um tema, né, importante, estratégico para a companhia. Eu tenho, de repente, o meu CEO que vai falar sobre operação. Né? E a gente vai entender muito quais são temas estratégicos para aquela marca. Exato. Né? E naquele momento. Não tem como a gente ficar mudando toda hora. Mas pelo menos a cada 3 meses, a gente sempre olha... O que faz sentido para os próximos 3? De tema, né? De bandeiras, aonde a gente quer ir. Né? Então, a gente sempre faz essas reciclagens no nosso trabalho, mas a gente precisa ter pessoas. E normalmente... É bom a gente ter um CEO, né? A pessoa que lidera aquela companhia aparecendo, né? Trazendo essa credibilidade, trazendo, né, o olhar dela e representando aquela marca. Não precisa ser só ele, mas é importante que ele esteja. Exato, eu sempre falo isso. Na J7 foi a transição também de atender 100% empresas e começar a atender marca pessoal e tudo mais. E como você falou, eu fui testando na minha marca pessoal. Então hoje, depois de 3 anos usando rosa todos os dias, fica fácil. Só que é isso, faz 3 anos que eu uso rosa. Todos os dias, mais de 1000 vezes. Eu não tenho 1000 looks. Se você é uma marca e tem um look rosa, me manda aqui, por favor. Mas essa é a ideia, as pessoas não entendem. E é por isso que eu associo muito a dança com o empreendedorismo. As pessoas não entendem os bastidores. Então, quando você vê uma dança, um espetáculo, é lindo. Só que você não entende o tanto de roxo que a pessoa tem, o tanto de queda que ela já teve na vida. E aí você quer se comparar, fala, mas eu quero dançar igual a Jaque. Só que eu já danço desde os 3 anos de idade, não tem como. E aí, muito do que você falou, e eu anotei aqui, que é sobre longo prazo. As pessoas não entendem que investimento em marca pessoal é a longo prazo. E quando não é a longo prazo, a mesma forma que cresce rápido, acaba rápido. Então, quantos músicos, artistas que você viu estourando uma música e foi a única música da carreira? E eu sou o tipo de pessoa, eu acredito que a gente, nesse ambiente que a gente vive, grande parte das pessoas são assim, que querem construir legado, que querem construir propósito, que não querem só viralizar por viralizar. Eu tenho essa dor desses clientes que chegam, mas eu quero bater 1 milhão dos meus vídeos, eu quero viralizar. Mas pra que você quer viralizar? Viralizar não é uma coisa boa. Viralizar é a mesma coisa que você lançar uma música boa e acabar. Uma música de carnaval. Acabou. E aí? Você vai ser sempre o ex. Agora não é tão ruim ser ex-BBB, mas sempre vai ser, um ex aquilo, um ex aquilo. Não quero ser isso, eu quero ter um legado. Exato. Como você falou, que o Thales, o Rony construíram esse legado, não agora. Agora é simples eles chegarem e cobrarem o que eles cobram para palestrar, para estar nos eventos e ter a audiência que eles têm. Mas o quanto de que eles precisaram passar lá atrás para conseguir construir isso, sem nem enxergar onde eu chegar. Porque eu acredito nisso, né? Hoje fica fácil olhar para trás e falar, eu faria isso também. Só que lá atrás eles não sabiam que eles chegariam onde eles chegaram. Né? Não, e eles também precisaram se adaptar, né? Porque aquilo, em 2011, a gente não existia nem vídeo. Não existia Instagram, né? Até quando a gente fala de trazer crise, por exemplo, né? Naquela época, quando a gente tinha, né, poucos canais, pouca audiência, a gente controlava muito a narrativa. Né? E as crises, elas demoravam ou para acontecerem ou para explodirem. E às vezes nem explodia, aqui, né? porque Exato. a gente controlava antes. Hoje, com rede social, não tem como. Uma palavra errada, fora de contexto, se torna algo delicado, né? Mas eles precisaram se adaptar pra caramba. Exato. Até pra entender, por que eu vou continuar fazendo PR se eu sou uma pessoa já conhecida? Por que eu vou precisar estar, né, nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, se a minha empresa também tem uma audiência já que é ok? Por quê? Então, é importante a gente ter muita clareza de usar essas redes, usar esses canais da melhor forma possível, né? Para filtrar, para entender o que eu quero, para entender os benefícios, como que eu vou vender ali, como que eu aumento, né? A minha venda, por exemplo. Mas tudo de forma muito mais intencional e estratégica do que estar por estar. Exato. Quando a gente começa a olhar para eventos nas entregas de relações públicas, por exemplo... Eu falo sempre pro cliente assim, eu não quero que você se torne arroz de festa. Exato. Porque se você tá todo dia no evento e você é o CEO da companhia, quem que tá na companhia e tá liderando aquela empresa? Exatamente. Algo que seria bom se torna negativo. Os pequenos podem te admirar, mas os grandes vão olhar estranho, né? Vão falar... Não, todo mundo sabe que não funciona desse jeito, né? O CEO precisa estar dentro da empresa, ele precisa estar comandando, ele precisa ter os rituais, ele precisa... Até a exclusividade, né? Dar esse ar de exclusividade. De agenda que não é disponível, né? Exato. Então, eu falo, não quero que você se torne arroz de festa, eu quero que você esteja no lugar certo, né? Então, tem um evento
que é importante pro teu nicho, vai te trazer visibilidade e tem algum objetivo por trás, maravilhoso, vamos nessa. Né? Então é importante que a gente sempre também tenha essa clareza, assim, de onde eu quero estar. Sim. E por quê. E isso, acredito que esse podcast, muitas pessoas estão escutando com papel e caneta, assim, o Cláudio vai resumir tudo, porque é muito ainda, talvez, desafiador para as pessoas enxergarem o lugar de PR, de desenvolver além das redes sociais, porque redes sociais, hoje as pessoas já enxergam nisso, do investimento, da necessidade de estar ali. Mas o PR, eu acredito que principalmente para as pessoas que eu convivo, ainda é muito nebuloso e difícil de enxergar mesmo. Principalmente porque não tem métrica. Não tem métrica, é a longuíssimo prazo, poucas pessoas fazem de forma certa. Porque, não, eu vou aparecer na Forbes, vou aparecer numa capa de revista. Tá, mas por quê? Não, eu sempre pergunto, eu falo que eu sou o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu pergunto do porquê, mas por que você tá ali? Muitas vezes, quando eu vou de rosa, por exemplo, às vezes eu não tô de rosa, é estratégico pra eu não ter de rosa. Mas por que você não tá de rosa? Eu sei o porquê, claro. Eu não preciso ficar falando pras pessoas, porque, mas na minha cabeça tem um porquê, claro. E agora que você me traga algumas dicas pra essas pessoas que não estão no lugar do Thales, do Alfredo, do Nardon, do João Adib, do Rony, nesse lugar ainda, mas precisam ter alguns passos para conseguir ou ser seu cliente ou atingir um lugar onde ele consiga aumentar a visibilidade, não só dele, mas da marca, através de PR. Só que ele consiga não só tangibilizar, mas chegar pronto, até de uma conversa que a gente teve, de se preparar para esse próximo passo. Porque, por exemplo, o podcast, eu já crio conteúdo há mais de 4 anos. O podcast surgiu depois de 4 anos. Só que eu conheço muita gente que começa o podcast sem ter gente para convidar. Só tem mãe, pai, amigo. Não tem audiência, não tem velocidade, não tem nada. Mas só porque o amiguinho falou que tem que fazer um podcast, ele foi lá e fez. Exato. E eu demorei muito pra ter meu podcast. Porque eu falei, cara, eu não quero fazer um podcast só porque falaram que eu precisava ter um podcast. Eu quero fazer um podcast pra que eu conecte relacionamento, me aproxime de pessoas, ajude outras pessoas e consiga construir, além da Jaque, o que eu construo todos os dias. Então tinha um porquê muito claro. Só que pouquíssimas pessoas esperam ter esse porquê ou seguem sua boiada. Então, traga algumas dicas para que as pessoas se preparem para esse próximo passo de PR, de relacionamento, de reputação, enfim. Normalmente, quando a pessoa ela empreende, tem um negócio, ela tem uma história legal. Né? Então, eu acredito que o trabalho de PR é para todo mundo. Né? Em média ou grande escala. Vai depender muito do tamanho daquele negócio. Mas alguns pontos são importantes. O primeiro, a pessoa, quando eu falo a pessoa, é normalmente o empreendedor, ele precisa ter muita clareza do porquê que ele está fazendo aquele negócio. Então, esse é um primeiro ponto. Parece bobo, mas às vezes as pessoas não sabem explicar o que fazem, por que fazem, não sabem ter uma noção de concorrência e qual que é o diferencial que eu tenho perante essa minha concorrência. E não sei para quem que eu vendo. E comunicação também, né? A pessoa não sabe nem se comunicar direito. Porque ela não sabe responder essas perguntas que são as perguntas básicas. Então, não tem como começar a fazer um trabalho de PR sem você conseguir responder essas 3 perguntas. Quem eu sou, qual é o meu diferencial e para quem eu vendo. Respondendo isso de forma simples, ela já tem o meio caminho andado. Perfeito. Né? E quando a gente fala, né, do momento da empresa, dela, todo momento ou não de contratar, depende muito do perfil. Vou dar exemplos. Se eu sou um software, então eu lancei aqui a minha startup, eu sou uma empresa B2B, eu sou um software. Eu tenho que garantir que eu vou conseguir receber demanda e que o meu aplicativo ou a minha plataforma, ela vai conseguir segurar os acessos. Por quê? Se eu sair no jornal, se eu sair numa revista, eu vou, com certeza, sair do zero e vou ter uma escala de crescimento, de acesso muito grande. Né? O PR, a gente não tem esse controle. Então, primeiro, eu preciso garantir isso. Senão pode te dar uma crise no meio de uma coisa que poderia ser ótima. Que poderia ser super positiva. Eu também tenho que entender se eu sou um varejo, né? Eu tenho produto. Eu tenho produto para todo mundo? Eu consigo dar uma boa experiência, então sempre é importante pensar nisso. Assim, hoje eu consigo, independente do meu negócio, dar uma boa experiência para a demanda que chegar. Porque, de novo, o PR a gente não controla. Eu posso sair lá no Jornal Nacional, né? E as pessoas vão ficar curiosas para... Deixa eu ver o que é isso. Né? Eu tenho um caso de um cliente, não vou abrir nomes, mas... Já tem um bom tempo isso, mas é que é muito, muito icônico esse case.
a gente recebeu uma missão do cliente, que a gente precisava melhorar a visibilidade e acesso da plataforma em pessoas com 50 anos ou mais. E a gente começou a entender quais são os veículos que conversavam com essas pessoas. E a gente deu ali uma missão pro time de... A gente quer sair na Ana Maria Braga. A gente quer sair na Ana Maria Braga. E não é simples assim, né? Tem toda uma narrativa. Por alguns meses, inclusive, da gente tentando, né, levando pauta, ajuda e tal. Até que a gente recebeu uma cartinha verde do produtor da Ana Maria... para falar sobre aquele tema. Era um tema que ninguém conhecia muito na época... Cashback. Então, o que é cashback? Como funciona o cashback? Como que é a plataforma? A gente teve uma grande surpresa que a Ana Maria Braga abriu na televisão dela a plataforma do nosso cliente. Falou, gente, olha, isso daqui é muito legal. Você compra, você recebe dinheiro em cima da compra que você teve. Aí tem uma carteira aqui que depois você pode receber esse dinheiro, você pode comprar outras coisas. Cara, você imagina o Louro José falando... daquilo, exatamente. Né? A plataforma uma audiência que era o que era que a gente queria. A plataforma caiu. Porque o acesso foi tão grande naquela, né, exposição, porque primeiro foi uma exposição que normalmente para TV não é comum. Minutos não é comum. A gente tem que pensar em segundos em televisão, né? E a Ana Maria Braga mostrando, caiu. Né? Foi desesperador, porque uma demorou coisa que era pra um ser tempo, incrível. Demorou não dias, mas assim, alguns minutos até a plataforma voltar ao ar. E eu tô falando de uma empresa robusta, de uma empresa que já existe há muitos anos, de uma empresa consolidada. Então é importante que, né, as marcas, elas estejam preparadas. Exatamente, preparadas para darem uma boa experiência para o consumidor. Porque se ele entra, ele tem uma má experiência, ele não volta. Ou ele demora muito para voltar e você vai ter que gastar muito dinheiro até ele resolver te dar mais um voto de confiança. Tá? E tem um outro ponto que é a questão da constância. Não adianta, eu recebo muito... e se eu tenho um budget para contratar 3 meses de agência? Eu dou 2 soluções aqui para a pessoa. Ou ele contrata uma agência um pouco mais barata, para ele ter um pouco mais de tempo de contrato. Ao invés de 3 ser 6, 1 ano. Exato. Ou no contrato agora. São as 2 soluções que eu dou. Porque você ter 3 meses... Primeiro que uma agência, né, de relações públicas, como qualquer outra, para começar um trabalho, ela precisa entrar na empresa. Tem um processo de imersão. Então, normalmente, as primeiras semanas, você não vai sair em nenhum lugar, né? Você vai... É um trabalho onde a gente vai começar a conhecer a empresa, vai conhecer as pessoas da companhia, os objetivos que ela tem, né? Quem é a persona dela, porque com isso eu consigo entender quais são os canais interessantes para que aquela marca esteja. E só sair por sair também. E 3 meses... Não, e tem muita gente que morreu. promete. Não, porque você vai sair ali, ali. E aí? Tá bom, eu vou sair ali por quê? Não, o meu time sabe que eu sou comercial, né? Eles sabem que eu não prometo nada. A pessoa fala, o que você me garante? Eu, nada. É isso, eu garanto que eu garanto que eu vou fazer um excelente trabalho, que você vai ser super bem atendido, que você vai ter atenção. Mas sair ali, o orgânico, eu não garanto. Porque a gente pode ter uma pauta super legal, você pode dar uma entrevista hoje, mas o Papa pode falecer no mesmo dia. Ninguém vai querer falar de você, vai querer falar do Papa. Exatamente. Deus me livre. Mas, né? Acontece. Então, assim... Em comunicação, a gente perde esse controle, né? As pessoas não entendem. Eu sempre falo sobre rede social. Eu falo, eu sou a pessoa do evento, eu amo fazer evento, eu amo estar em eventos, eu amo participar de eventos, porque a gente tem atenção total. Na rede social, a gente não tem atenção. Eu falo pra eles, cara, a gente vai fazer um trabalho de tráfego, de performance. Só que você tá brigando atenção com o cachorro, com o papagaio, com o periquito, se alguém morreu, se alguém saiu alguma fofoca, se o Google caiu, se não caiu, se o lançamento do iPhone foi, não foi. A gente não tem controle de nada. A partir do momento que a gente não tem controle disso, você tá disposto a continuar investindo? Exato. Sem ter o controle? Exato. No evento, você tem o controle de tudo. A narrativa, como vai começar, quem que vai sentar do lado de quem, isso aqui. Você tem todo o controle. Então, eu acredito que as pessoas têm que tirar esse peso e tirar essa expectativa de ter o controle de tudo e entender que a gente, como comunicadoras, consegue fazer um trabalho até aqui. Mas como você falou, de consistência, de relevância, de frequência. Porque só uma vez sair na mídia...
legal, sair. É pra mostrar pra mãe, pra mostrar pro Eu falo, às vezes a pai. revista é pra mostrar realmente. A gente, né, saiu um cliente agora numa revista, a gente sempre coloca num quadro, leva lá, deixa no escritório, fica lindo. É isso. Sabe? Mas é muito por ego. Eu entendo muito esses clientes que vão por ego. Esses dias eu conheci o Celso Portiolli. Aí eu falei assim, meu irmão também trabalha comigo, eu falei assim, isso daqui minha mãe vai adorar, agora ela vai entender o que eu faço. Porque isso é uma expectativa pra ela. Porque Exato. acaba que às vezes a gente consegue nem metrificar quando é uma ação só. A gente não consegue nem entender qual foi o processo de tudo aquilo. E aí, voltando um pouco mais para essas marcas pessoais, como você falou, a gente viu esse crescimento de founders sendo esse lugar e tudo mais. Como você falou, a autenticidade é muito importante. E ele estar disposto a passar por crises, passar por momentos desafiadores, incríveis, maravilhosos. Mas, como você falou também, e a gente, como J7, também sofre desafio, que eu já aceitei, já fui louca de aceitar, hoje não aceito mais. Pessoas e empresas que não queiram aparecer. E aí, a gente no off também conversou sobre a postura, o posicionamento, a oratória. O quanto você acredita que isso, e aí eu já falo para todas as pessoas que tiverem ouvido, precisam investir. Porque comunicar, a gente acha que todo mundo sabe se comunicar. E aí, até antes de começar, eu falei pra Ceci que o podcast tá sendo um desafio muito grande pra mim. Porque eu sou uma boa comunicadora. Mas você entrevistar, você pensar, você anotar, você fazer várias coisas, te coloca num desafio ainda maior. Sim. Criar conteúdo, eu já criei mais de 500 vídeos só postados. Imagina os erros, né? Muito mais. Só que depois disso eu comecei a entender a respiração, a entender a fala, a entender a mão, a entender todos os detalhes da comunicação. O quanto que você acredita que, para ser um cliente seu, para estar nesse momento de ser um PR, a comunicação e sentar a bunda na cadeira e aprender é importante. Porque muitas vezes você construiu um negócio incrível, só que na parte quando você precisa aparecer, falar daquele negócio incrível, você não é bom. Exato. Então, quanto você acredita que para esses empresários a oratória, o posicionamento, a postura, é importante eles investirem? 100%. 100%. E até, assim, às vezes a gente recebe demanda, né? Eu quero que vocês apliquem media training. E o meu ponto aqui é pra quem? Porque dependendo da pessoa, é mais importante que ela faça primeiro algo de oratória pra depois fazer o media training. Porque como que eu não tenho oratória e eu quero conversar com a imprensa? Né? Pode sair qualquer coisa, né? Né, saber, né, postura, a comunicação não verbal, tudo isso impacta, né, como a pessoa vai receber aquela mensagem. Sim. Então, hoje, a gente tem parceiros dentro da Fala que dão treinamento de oratória. Né? É fonoaudióloga, né? São pessoas que trazem, inclusive, assim, questão de cabelo, vestimenta, né? Unhas. Como que tudo isso impacta? Exato. Então, é extremamente importante, porque é o que você comentou. Eu, às vezes, tenho uma empresa que fatura pra caramba, que é líder de mercado, que, né, cresce, que vem aplicando inovação e é reconhecida por isso, mas a pessoa que vai comunicar, ela não dá o peso, de fato, o peso real daquilo. Exato. Por quê? Porque ela é uma pessoa mais introspectiva, que ela não consegue levar essa mensagem de forma clara. Exato. E ela acaba, inclusive, perdendo a oportunidade. Então, existem clientes que a gente, né, às vezes coloca até a liderança da conta para acompanhar algumas oportunidades, porque a gente sabe que vão ser oportunidades que a gente vai ter que puxar muito do executivo. Vocês já estão acostumados, então vocês sabem até onde ele vai. Fulano, fala sobre aquilo. Não, isso daqui. Então, a gente tem esse papel, né? A gente acompanha 100%. Né? O nosso cliente, ele nunca faz nada sozinho. Legal. Mas a depender, né, do executivo, a gente precisa ter alguém que, às vezes, tem um pulso até um pouquinho mais firme para puxar, para que a gente consiga aproveitar a oportunidade da melhor forma possível. Porque, às vezes, tem um cliente que ele vai sentar aqui na frente, almoçando com um jornalista, e não vai ter assunto. Exato. E a gente, ele vai parar de antipático ou de... E não é isso, é porque simplesmente não é natural dele. Exato. Mas lapidando, funciona. Né? Então, quando a gente fala, né, desses cafés de relacionamento, entrevista, o papel da agência é ficar quietinho. A gente entra em momentos assim, se saiu da pauta, se o jornalista pergunta alguma coisa delicada que não estava dentro do briefing, dentro do acordo, né? Mas a gente não pode ficar entrando. O executivo, ele precisa fazer isso, ele tem esse papel. Sim. Porque a empresa é dele. Ele é a pessoa que sabe todos os números, é a pessoa que entende todos os movimentos lá dentro. No final, a responsabilidade vai ser dele. Não, que sabe o que pode falar ou não, que pode abrir ou não. Claro que nós, enquanto RP, a gente também sabe, né? Isso aqui abre, isso daqui não abre. Inclusive, dentro do briefing, tem tudo isso.
Mas, às vezes, numa conversa, surgem assuntos que não estão naquele documento. O executivo é a pessoa que sabe, não, isso aqui eu posso falar. E ele sabe também que ele não pode falar qualquer coisa pro jornalista, porque senão ele não controla. Exatamente. Né? Então, mas a questão da oratória, ela é extremamente importante, assim. A gente, recentemente, tem um mês mais ou menos, nós temos um cliente que dentro, né, eles fazem alguns eventos de RH para os líderes. E tinham naquela sala, acho que uns 50, 60 líderes, Brasil inteiro, não são porta-vozes da empresa. Mas a partir do momento que eles estão no evento, eles se tornam porta-vozes da empresa. Exatamente. Então, a gente aplicou um treinamento de oratória e um media training bem básico, assim, de explicar o que é a imprensa, o que pode, o que não pode, para que eles estejam preparados quando a gente não tiver. Né? Se eu tenho uma pessoa que mora lá em Fortaleza e ele participa de um evento... E fala qualquer coisa. E ele está lá porque ele trabalha na empresa tal... ele está representando aquela marca. Ele tem que entender o peso que aquilo, né, tem no dia a dia dele e quais são as responsabilidades que ele tem desde aquele momento que ele sai de casa para ir naquele evento. Exato. Então, assim, eu acho isso muito bom quando as empresas, elas olham dessa forma, né, e que elas investem realmente no colaborador porque eles sabem que as pessoas estão representando aquela marca, independente se é numa entrevista ou não. Cara, tô no evento, vestiu tô com a camisa, de fato, né? Tá lá. Exato, né? E isso é muito importante pensar no todo, né? Na galera que também veste a sua camisa. Porque é bom falar, eu tenho um time, isso, aquilo. Mas e quando você perde o controle dessa oratória, desse posicionamento, também é um desafio em relação a não saber qual narrativa vai ser construída. Então, eu sempre que eu dou os treinamentos, e a gente também, como J7, dá treinamentos para a equipe, porque é isso, eu, J7, eu não vou conseguir estar 100% dentro. Só que o seu time também precisa saber fazer. Porque as oportunidades, como você falou, você pegou a oportunidade de empreender e agarrou ela. Muitas das vezes, as oportunidades, elas não vão estar na agenda certinho, agendado. Falar, agora, hoje eu vou mudar minha vida. Não vai estar ali agendado. E se tiver, não vai dar certo. Então, são momentos que você precisa pegar no detalhe ali. E muito do que você falou também sobre, e para fechar no podcast... Sobre... Só um pontinho aqui, desculpa, já que mais de oratória, que as pessoas acham que a questão de ter boa oratória é se eu vou dar uma entrevista ou eu vou gravar um vídeo para as redes sociais. Mas se eu tô dando um feedback pro meu colaborador, se eu tô dando uma palestrinha online que seja, né? Tudo isso impacta. Então, é importante, assim, acho que é um investimento que é muito válido para todo mundo, em qualquer cargo, em qualquer nível. Até para relacionamentos. Eu sempre falo, quando eu comecei a olhar para esse mundo de oratória, eu nunca fiz curso, mas eu sempre olhei para esse mundo de oratória de prestar atenção e observar. E aí você percebe como... E aí, voltando aqui pro G4, o Thales, o Alfredo e o Nardon, cada um é um perfil, mas os três conseguem assumir o lugar de oratória, de comunicação, de postura, de posicionamento que cada um. O Alfredo, do jeito mais dele, engraçado, comunicativo, marqueteiro. O Thales, do jeito dele, mesmo sendo introspectivo, eu não conheço ele tão a fundo, mas mesmo sendo introspectivo, ele ainda sabe o poder da comunicação do oratório. E o Nardon, a mesma coisa. Todas as vezes que eu escutei palestra do Nardon, eu falo, cara, esse cara fala pouco, mas quando ele fala, meu Deus do céu. Ele é muito assertivo, ele é muito incisivo, ele fala... Literalmente, ele só gasta as palavras dele para falar coisas muito certas. E cada um tem o seu estilo. Então, acredito que, da mesma forma que a gente falou, que não existe eu chegar e falar, eu quero falar que nem a Jaque. Cara, não tem... Eu quero falar como eu. Sabe, eu nunca peguei uma pessoa de referência. Obviamente, a postura, o jeito de falar, a gente consegue imaginar, direcionar. Mas vai ser o meu jeito de falar, vai ser o seu jeito de falar. Então, acredito que as pessoas também têm que ter esse feeling que a comunicação não é só para gravar conteúdo. A comunicação não é só para palestrar. A comunicação, ela vai além de quando você dá um bom dia, você sorri, você tem a postura. Eu participei agora do Método CIS. E, para quem não participou, é uma imersão, né, de 4 dias de inteligência artificial, de inteligência emocional. E eles falam 90% que é sobre comunicação. Porque é sobre as suas crenças, sobre as suas emoções. Se você tá com raiva, se você tá feliz, você precisa comunicar. Então, sorrindo, chorando, pulando, energizando. Alguma coisa você está comunicando para o seu corpo, para sua mente. Então, eu acredito que se as pessoas entenderem o poder da comunicação, que esse é um propósito do Founder Growth e da comunidade, entender o poder da comunicação. Exato. Porque comunicação não é um dom. Todo mundo acha. Tenho certeza que você deve receber várias mensagens. Ai, nossa, porque eu queria me comunicar com você. Ai, eu não sou boa. Ai, não quero. Não nasci pra isso. Exato. Comunicação é um dom. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, comunicação não é um dom. Comunicação é prática.
treino. Treinável todos completamente. os dias. Todos os dias. Seja com seu filho, com sua esposa, com seu time. A gente tava até comentando, né? Que eu vejo, às vezes, vídeos antigos. Eu falo, meu Deus do céu. Era eu. Exato. Não, meu primeiro vídeo... Treinamento, né? É teste e erro. E a gente, como empresário, a gente sabe nesse lugar, né? De que tudo que a gente faz é teste e erro, é teste e erro. Então, treine. Eu sempre falo que o meu primeiro vídeo começa antes de ser bom. Meu primeiro vídeo não era bom. Meu segundo também não era, o terceiro não era. Aí, depois de 500 vídeos, obviamente, você fica bom. Então, liga a câmera, eu sei olhar pra câmera e falar, mas o primeiro eu tava falando baixo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Não era a Jaque. Então, a partir do momento que você entende quem é você, que eu acredito que esse maior de insight do podcast foi isso. Quem é você? Pra onde você quer ir? Qual que é o seu objetivo? Que depois disso, já é meio caminho andado. Exato. Você vai conseguir construir os seus passos, as suas peças. Até porque eu acredito que grande parte das pessoas que te procuram já são bem-sucedidas no negócio. Sim. O negócio já tá... Não são pessoas que estão começando ali. Então, essas pessoas já passaram muitos perrengues ali pra estar ali onde elas estiveram. Então, elas só vão ter que direcionar para um lado que elas vão conseguir potencializar ainda mais. E agora estamos chegando no final do podcast. E eu quero fazer passa rápido, né, muito rápido. gente? Por mim. O João falou já que já tá acabando. Gente, briguem com o João. Né, João? Mas eu por mim eu ficava horas aqui. Mas eu quero fazer um bate-bola, que eu sempre falo com os participantes. Mas antes eu queria saber se você tem algum ponto que você gostaria de compartilhar além de tudo que a gente falou, que eu tenho certeza que já vai dar muitos insights, tanto pra mim, que eu falo que eu sou uma aprendiz aqui no podcast, mas para as pessoas que estão escutando, que elas possam executar. Tem algum ponto que a gente não comentou que você acredita que seja super importante mencionar nesses temas? Eu acredito, assim, agora fazendo meu jabazinho... Por favor. Muita gente chega meio que frustrado, assim, quando vem conversar comigo. Traumatizado, né? Totalmente, né? Não deu certo. E aí, às vezes, eu quero entender o porquê daquilo. E às vezes eu percebo que, na maioria das vezes, a culpa não é nem da agência. A culpa é do outro lado. E por que isso, né? Porque o outro lado não enxerga a agência como um parceiro e como parte do time. E a agência, cada vez mais, assim, né? Como o mercado mudou muito, uma agência de comunicação, uma agência de relações públicas, né? Eu falando aqui do meu mercado, vai funcionar se ela é muito próxima e muito parceira do cliente. Porque a gente precisa, né, saber as mudanças da empresa, a gente precisa saber momento, a gente precisa saber o que deu certo e o que não deu, a gente precisa saber se depois de tal matéria aumentou algum acesso no site ou aumentou a rede social. A gente precisa ter tudo isso. Porque aí com isso a gente consegue movimentar e mudar a rota de uma forma muito mais ágil. Sim. E a agilidade hoje, no mundo que a gente vive, ela é essencial. Não adianta a gente ter um planejamento, né? Hoje a gente faz planejamento anual, mas o planejamento anual que eu faço é muito mais de posicionamento, com quem eu falo, né? Quais são canais importantes. Eu não penso na pauta, eu não penso, né, no tático ali a longo prazo, porque as coisas estão acontecendo hoje. Exatamente. Então, acho que é muito importante que o empreendedor enxergue, né, a agência como um parceiro e se envolva. Porque também, se não tiver envolvimento do outro lado, as coisas não andam. Porque nada que a gente faz, a gente tem que passar por validação. Tem cliente que valida assim, ó, mandou hoje, amanhã tá aqui, aprovado, a gente tá com a mão na massa, na rua. Tem cliente que demora 1 semana, 2 semanas. O trabalho, ele tem que ter, né, uma essa agilidade. Parceria, né? Então, e é 50%, assim... 50-50, né? Eu sempre falo da dor e agências de marketing, de comunicação, é sempre a dor, porque o cliente sempre joga o peso pra gente. Só que se a gente não tiver o lado... Eu falo, todos os meus clientes, eu já tive clientes que ficaram comigo por mais de 10 anos. Eu sabia muito mais do cliente do que ele mesmo. Exato. Isso muito é importante, mais. porque você consegue tomar decisões... Exato. Que às vezes nem ele pensa, porque ele tá focado na operação, ele tá focado em outras coisas. E lá a gente sabia, e era o time inteiro sabendo. Então não era a Jaque que sabia, era todo o time sabendo exatamente. Eu lembro que era uma massa, é um cliente massa. Muito, muito antigo, e a gente tava com ele há muitos anos. E aí, a massa dele de nhoque não tinha aqueles furinhos, sabe aqueles risquinhos? Eu preciso saber, é um detalhe ridículo, mas como que eu vou colocar uma foto que ele não tem foto com risquinhos se o produto dele não tem risquinhos?
é um detalhe que, se ele mudar a fabricação, ele precisa me avisar antes, para que eu não solte aquele conteúdo, aquilo. Se é assim e não é assim, são os detalhes. E a gente tinha esse cuidado de pensar nesse detalhe. Poucas, não só agências têm, mas poucos clientes passam também os detalhes. Então fica nessa guerra de chegar traumatizado, de chegar criticando a agência, enfim, essa guerra que eu acredito que parece que nunca acaba, mas porque todo mundo tem a sua responsabilidade. Sim. E aproveitando, né, que acho que o público aqui é empreendedor, e se já teve ou não agência, acho que é importante chegar com esse olhar, né, de parceria, que faz parte do mesmo time, que é uma troca. Jogar junto. Acho que isso daí flui, assim... Sim. Muito mais o trabalho. Todos os nossos clientes que estão na J7, que ficaram por muitos anos, assim, que estão por muitos anos, são esses, que a gente senta do lado. E até hoje, na J7, eu sempre falo, a empresa é sobre comunicação e negócios. Porque pra gente é muito importante sentar do lado do negócio. Porque se eu souber só de comunicação, eu consigo fazer um post pra você, tá tudo certo. Mas o que isso vai engajar, eu também não tenho como me responsabilizar. Exato. E agora vamos lá pro bate-bola. Aqui a ideia, eu vou fazer algumas perguntas e aí você me responde sim ou não, ou essa é aquela, tá? Tá bom. Resultado ou reconhecimento? Resultado ou reconhecimento? Resultado. Ajuda nos bastidores ou palco nos holofotes? Eu sempre fui dos bastidores, tô começando a sair agora. Mas eu gostava muito dos bastidores. E é muito legal isso, né? Porque eu sou a pessoa super do palco. E aí a gente entender que também pessoas que gostam dos bastidores é desafio pra gente que gosta de palco. e vice-versa, né? Pra vocês, como assim ela gosta de estar no palco? Como assim ele gosta de estar nos bastidores? Quando eu falo que sou jornalista, a primeira coisa que as pessoas acham é que eu tô lá na bancada do jornal, né? E aí depois eu explico que não, né? Mas as pessoas acham que eu tô lá e gravo o vídeo com uma facilidade. Não, gente, isso daqui é muito treino. Exato. E assim, é força de vontade. Exatamente. E eu falo, eu gosto de palco, mas não é porque a gente não gosta, que a gente não treme, que a gente não tem medo, que a gente não erra. Então, vários pontos. Antes de você chegar, eu tava treinando, o João viu. Então, assim, é o treino. Eu acredito que tudo que a gente falou aqui é teste e erro. E o seu próprio teste. Não pegar o teste do outro, que não vai dar em nada. Exatamente. Impactar muita gente superficialmente ou poucas pessoas mais profundamente? Profundamente. Ótimo. Feito é melhor que perfeito ou só entrego se for excelente? Trabalho com Thales Gomes, né? Há muitos anos. Então, assim, feito é melhor que perfeito, com certeza. E trabalhar com esses grandes empresários, eles colocam a gente num desafio, né? Que a gente fala, ó, vai ou racha. Errar em público ou nunca testar? Olha, eu sou uma pessoa muito crítica. Tenho um pavor de errar em público, mas hoje em dia eu tô dando mais a tapa a cara, então prefiro testar. Também não gosto de ficar com remorso de poderia ter feito, mas não fiz. Também não sou essa pessoa. Eu acredito que uma das maiores dores pra gente como empresário poderia ter feito e não fez. Porque a gente sabe que errar faz parte do jogo. Só que você tem que aceitar que errar dói, é desconfortável. E uma frase que eu acredito que eu falei em todos os episódios é: aprender a sentir o conforto no desconforto. Porque eu falo que empreender é extremamente desconfortável. Só que se achar o conforto ali é onde você vai conseguir permanecer por muito tempo. Exato. E para fechar, eu queria que você deixasse uma frase ou um insight que ficaria pelo seu legado, assim. Eu sempre gosto de trazer pessoas aqui que já construíram alguma coisa, que vem construindo, que são pessoas que fazem acontecer. Então, eu sei que você é essa pessoa, te admiro demais. Obrigada. E quero ouvir um pouco sobre esse insight com o legado que você deixaria para as pessoas. Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Muito pé no chão. E acho que as pessoas elas acabam olhando só muito pro futuro delas, sabe? E amanhã, e se eu tiver, e aquilo. E eu tô cada vez mais aprendendo a viver o hoje. Então, acho que é importante que as pessoas entendam isso, sabe? Porque elas vão aproveitar muito mais. A partir do momento que eu virei essa chavezinha de aproveitar o agora, entender, né, que Tá tudo presente, isso aqui... viver. Cara, as coisas elas começaram a fluir de uma tal maneira. Parece papo de coach, eu sei. Mas é real. Né? Então, assim, é viver o agora. O que está acontecendo? Desfrutar o que a gente tem. Ao invés de querer e ficar olhando só para o futuro. E eu vou ficar feliz quando eu chegar em tal lugar. De novo, parece besteira. Mas muda completamente a forma, até com que você recebe, você aproveita as coisas que você está passando, sabe? Sim. Então, acho que esse é um ponto que eu tento falar muito pro meu time também, né? Gente, o que está acontecendo agora? Vamos ficar felizes com isso, sabe? Aproveitar o processo, Aproveita, né? Vamos comemorar as pequenas vitórias, assim. As pessoas, elas esquecem disso também, né? Eu só vou vou comemorar quando eu tiver o carro tal. Mas se eu tenho um dia aqui e eu conseguir comprar agora, pô... Que legal, sabe? Exato.
Então, acho que eu tô cada vez mais tentando, né, viver dessa forma e trazer essa visão também para as pessoas que estão ao meu redor. Incrível. E essa frase eu também levo muito pra mim, porque eu acredito que... Eu falo também, já falei em alguns outros podcasts. Meu pai teve um acidente. Hoje ele tá bem vivo, maravilhoso, incrível. Mas quando ele teve um acidente, foi aí que na raça eu tive que aprender. Eu lembro que a minha agenda era... Eu trabalhava 16 horas, isso faz 3 anos. Eu trabalhava 16 horas por dia, me matava de trabalhar. Burnout, depressão, me matando. Aí ele caiu, parou. O mundo parou. Ou seja, eu só podia... Falavam da minha agenda, eu continuei um pouco trabalhando, e falavam da minha agenda, e eu falava, cara, eu só consigo pensar daqui 1 hora. Porque eu ficava esperando a ligação da UTI pra ver se ele tava vivo ou não. E aí, quando você entende isso, você fala, cara, não importa o que eu vou fazer amanhã. Porque eu não sei nem o que eu vou fazer daqui 1 hora. Eu sabe? acho também. Então, eu acredito que as pessoas não precisam passar pelo que eu passei na raça, mas eu aprendi muito isso. Eu acredito que... Dá pra ser um pouco mais leve, né? Exato. Tem pessoas que, infelizmente, acabam passando porque são Por obrigadas situações. e a situação. Mas dá pra ser uma coisa mais leve. Exato. E não eu deixar de sempre fazer, mas... eu sempre viver fui lá. a pessoa também. Trabalhava pra caramba, deixava de lado a minha vida pessoal, a minha saúde. Teve uma época que eu engordei demais, assim. Não, calma. Você tem que dar um Sabe? passo pra Tipo, trás pô, não precisa disso. Exato. Então, até tem pessoas que trabalham comigo há muitos anos e falam, nossa, Cecília, como você mudou? É muito legal, né? Gente, obrigada. É muito legal as pessoas. Eu tô tentando há tanto tempo. As pessoas verem essa nossa evolução é tão legal, né? Que você fala, graças a Deus tá dando certo. Exato. Porque olha, aqui dentro tá tão mexido. Pô. Porque é tão desafiador. Ontem foi... A gente gravou um episódio com o Robson Amushi e ele fala sobre inteligência emocional. Eu falei, aqui dentro tá tão mexido que a pessoa tem que estar muito bem pra mexer dentro, interno. Porque senão ela não aguenta. Porque é só uma briga interna e a gente que lute. Mas muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. E obrigada a Eu amei. você pelo Foi convite. Conta comigo, gente. O que eu puder auxiliar também, tô por aqui. Incrível, gente. Vou deixar todas as redes sociais aqui da Ceci, do grupo, de tudo que ela falou aqui. Vou deixar tudo registrado aqui embaixo. Não, eu amei que vai ter resumo aqui no Cloud. Gente, Claudio isso nunca, daqui... nunca abandona a gente. Ele nunca abandona. Ele é incrível. Eu não poderia deixar de estar aqui. Muito bom. Nossa. Mas quero muito agradecer a todo mundo que escutou o podcast até aqui. Foi uma aula. Eu anotei várias coisas. O Claudio já anotou tudo pra mim, então eu vou aplicar tudo. Que bom, fico feliz. E curtam, comentam, compartilhem nas redes sociais. E comenta aqui embaixo qual foi o seu melhor momento, insight aqui do podcast. E também comenta quem você quer no próximo episódio pra gente trazer essa pessoa aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Tchau.